E nós estamos aqui com mais um bate-papo. E um bate-papo incrível, um bate-papo que tem muito assunto. Se formos falar, vamos ficar aqui até amanhã de manhã e ainda terá assunto. O diretor vai ficar gritando, olha, tá uma hora de programa, não quer saber. Hoje nós vamos ficar aqui umas 2, 3 horas falando de candomblé com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sabe o que fala com firmeza, com certeza do que está falando, tem a verdade dele e apoia a verdade dele. Estamos aqui hoje com o senhor Babá Vladimir Babá Kabila. Boa noite, a sua bênção, meus respeitos ao senhor. Boa noite, Como Mari. está? Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite também ao nosso público, né, que estão nos vendo. E esperamos fazer um programa bom, de um alto nível para vocês. Que agrade a todos, né? Mas agradar é difícil, né, pai? É difícil, mas não é impossível. Como é difícil agradar a todos, né? Tem aquela frase, nem Jesus agradou a todos. Pois é, não vamos ser nós que vamos agradar, né? Mas hoje nós vamos agradar a todos vocês, com toda certeza. Pai, eu vou começar com algumas perguntas, né? Minhas. Vou começar com as minhas perguntas. Opa! Que é pra gente... Essas perguntas suas, a gente é tão amigo há tanto tempo, né? Já podia ter feito em particular para mim. Pois não precisava é. ser na frente do povo. Mas eu sou tão indiscreta, eu prefiro assim, ao vivo. Opa, então vamos lá. Vamos responder para a Mari agora. Pai, olha só, o candomblé é uma religião, né? Muito crítica, né? É uma religião muito séria, porém, existe pessoas, né, que hoje está defamando a religião. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco do candomblé que o senhor acredita. Ok. Vou olhar, deixa eu olhar para você, vou olhar para o nosso porque senão eu fico hipnotizado, né? Pra mim. Exatamente, a beleza é muita, viu? Tanto no vídeo quanto pessoalmente. Ui! Então, o candomblé realmente é uma religião polêmica, né? Sempre foi, né? É uma religião de resistência, para começar, de resistência. O nome deveria ser esse. Né? Aproveitando hoje, né, que é o Dia da Consciência Negra, né? Nós somos uma religião de resistência. Nós vivemos e estamos aqui de teimosia. Já passamos pelo Império, já passamos pelo militarismo, já passamos pelo presidencialismo comunista e agora estamos no presidencialismo social, né? E o da direita e o da esquerda, que na verdade até hoje eu não sei o que é direita e o que é esquerda. Eu sei os que fazem boas coisas e os que fazem não tão bem, né? Isso na minha visão, claro, né? Tem pessoas que já têm sua ideia formada, de partidos, de pessoas e tudo, e eu não. Eu gosto do que dá certo para o Brasil. Eu não penso só na religiosidade, no candomblé, o que só favoreça o candomblé. Eu quero que favoreça não só o povo de candomblé, mas a todos os brasileiros. A humanidade. A humanidade. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes. Então eu não quero que o regime seja só para o povo do candomblé. Não existe. Né? Só para os negros, os pretos, só para os brancos. Tem que ser governado para todos. Sim. E de uma melhor forma. A igualdade, né? Que todos se sintam bem, né? E como você falou, tá difícil o candomblé hoje? Tá muito difícil, porque acabou aquele negócio do antigamente, né? De a pessoa esperar o seu tempo, de ser babalorixá, depois o pai de santo, a mãe ver se a pessoa realmente tinha condições de levar uma casa, de ser um sacerdote. Hoje não, hoje com essa globalização, hoje com o pai Google, entendeu? Tá muito fácil as pessoas alugarem um cômodo, botar 3 atabaques, botar lá uma placa em nome africano e começar
a fazer suas coisas, como Babalorixá e Alorixá, né? entendeu? Daí quando cai na esparrela, é quando cai na boca dos evangélicos, na boca também dos próprios pessoas do Candomblé mais conservadores, né? Como eu me sinto um Babalorixá conservador, né? Embora eu já use muita coisa da modernidade em minha casa, em minha vida, mas ainda consigo ser conservador com o axé. Coisas que têm existência, né? Exatamente. A modernidade que faz o bem e que ajuda, que soma, né? Exatamente. Não a modernidade que faz atrapalha, principalmente os que estão chegando, né? Que é o futuro do Candomblé, que tá difícil de enxergar. Eu estou meio preocupado realmente com o futuro do Candomblé, né? Porque você vê, qualquer pessoa pega seu celular, faz uma live, fala lá o que quer, joga tarô, joga búzio, joga feijão, joga milho, joga tudo lá, fala um monte de coisa e a gente fica falando, meu Deus do céu, onde que vai parar esse Candomblé? Né? Porque as pessoas, o que eu vejo, Baba Kabila, se eu estiver errado, o senhor me corrige, tá? O que eu vejo nesse todo é que essas pessoas, esses seres humanos que estão chegando, como o senhor falou, chega e já quer ser pai de santo, mãe de santo, sai jogando, eles têm que entender que é a vida do próximo, né? É uma vida que chega para o senhor cuidar. Com certeza. É uma vida que chega para o senhor colocar a mão, para o senhor rezar na cabeça, no ori, né? Para o senhor fazer um jogo, apurar um jogo e falar para a pessoa o que ela deve fazer para melhorar a vida. E essa pessoa que não tem esse preparo todo, e né? Aí? Fica difícil. Porque a gente que já tem uma certa caminhada dentro do Candomblé, eu, como muitos Babalorixás e Asa aqui de São Paulo e do Brasil todo, né? Que o Candomblé tem quase no Brasil todo. O Candomblé tem até fora do Brasil, né? Tem na Itália, tem no Japão, tem em Portugal. Culpa do senhor que fica andando lá para Portugal, fica lá plantando lá os grãozinhos de búzios. Também sou culpado de levar a religião de matriz africana para o outro lado do oceano. Ela veio do lado do oceano para cá e agora eu estou levando para o lado de lá, né? Mas isso eu estou levando na parte boa. Levando a positividade, né? Divulgando os orixás, né? Não divulgando essa forma de Candomblé que está acontecendo hoje, né? Tá muito, embora eu também esteja vivendo o dia de hoje, sim, mas eu tenho a minha noção de Candomblé e aprendizado do dia de ontem. Sim. Então, ontem eu aprendi o Candomblé e hoje eu estou vivendo, né? Então, é ruim essas pessoas que não viveram ontem, só estão vivendo hoje, já agora. Chegam fazendo. Daí fica difícil levar as coisas, fica muito difícil. Como tem uma pessoa que fala assim que não dá para entrar pela janela, né? Tem que começar lá de baixo, né? Não dá para entrar nem pela janela e nem pela porta da frente como visita. Sim. Você tem que entrar pelo fundo. Se você não entrar lá pelo fundo, pelo quintal, passar pela cozinha, para poder entrar. Principalmente pela cozinha, né? Para entrar depois pro roncó, pro rondeme, enfim, cada um seja lá como chama. Daí, se você não entrar por esse lado, você não vai colher bons frutos. Se você entrar pela frente, quem entra na sala dela pela frente é a visita. Exatamente. É igual o diretor fala. O diretor, ele é religioso, né? Muito. E ele fala assim, Mari, você quer saber se a pessoa é realmente do Candomblé, para o Candomblé? Pergunta a historinha dele. Se a pessoa tiver historinha, porque tem que ter uma história. Tem uma história grande, tem que ter uma história para chegar a galgar, né? Para chegar com a sabedoria dos orixás, pelos orixás e fazer por eles, né? Todo mundo tem, né? As pessoas jovens que estão aí e as mais antigas, né? Tem que ter realmente seu início, sua história, como começou, por que foi. Tem uns que entraram no Candomblé porque acharam os orixás lindos, as aparamentas lindas e entraram por essa beleza toda. Tem outros que entraram pela necessidade e que até não gostavam muito dos orixás e nem entendiam muito, mas depois acabou amando e ficando.
que é o meu caso, né? Eu entrei pela dor. E o senhor entrou pela dor, pelo amor, pela fé, pela dor, porque pela fé não, porque eu não conhecia a religião de matriz africana. Eu sou de família católica, né? Fui criado em berço católico, família de estrangeiros. Tem assim uns 10 anos que o senhor entrou, uns 2, 3 anos que o senhor entrou pro candomblé? Vai fazer agora, se eu não me engano, se minha mãe de santo não errou, acho que agora em fevereiro eu faço 50 anos. 50 bodas de ouro! Bodas de ouro, é. Que lindo!